Vamos receber o irmão Maicon com um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Boa noite, igreja. Quero agradecer o Ministério de Louvor. Quero que você ore comigo por um instante. E se você puder estender as suas mãos para a minha vida, porque hoje Deus escolheu a minha vida para abençoar a tua vida. E eu preciso da oração, eu preciso da intercessão da igreja. Porque sem a intercessão, sem a oração, nós não somos nada. Senhor, eu me humilho diante de Ti nesta noite. E eu quero Te agradecer pela oportunidade de estar aqui, Senhor, com a Tua amada igreja. E nessa noite, Deus, não ministrando louvor, mas ministrando a parte principal deste banquete, que é a Tua palavra, Deus. Eu peço a Tua misericórdia, a Tua graça, porque humanamente, Senhor, eles de mim não podem receber nada, mas nesta noite eu me coloco nas Tuas mãos como vaso, e eu Te peço, fala através da minha boca, Espírito Santo. Revela no coração deste irmão, no coração desta irmã, a verdadeira fé, Senhor, que ativa o sobrenatural. Nós oramos, Senhor, agora contra todo espírito contrário, e nós repreendemos a Ti, Satanás. Nós repreendemos agora todo vento contrário e declaramos o poder de Jesus que acalma a tempestade nesta noite, avivando o teu coração. Em nome de Jesus nós oramos e nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E nesta noite nós vamos falar sobre este tema: Jesus que acalma a tempestade. Ele está aqui, já podemos sentir a presença dEle, e Ele vai falar ao teu coração. Apenas não se disperse. Se você tem o seu celular, se você puder colocar no modo silencioso, porque o Senhor vai falar contigo. Livro de Salmos, capítulo 34, versículo 19. Nós vamos ler todas as versões NVI. Diz assim a palavra do Senhor: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Quantos recebem? E eu pergunto para você, quem é o justo aqui que a palavra está falando? É eu e você, meu amado. Eu e você. Aqui não está falando, porque sim, o Senhor é justo e justificador daqueles que nele creem, mas aqui a palavra especificamente está falando de eu e você. E porque muitas vezes eu e você nos calamos e aceitamos as acusações de Satanás, dizendo: não é para ti, você não merece. E graças a Deus, porque nós não merecemos, porque é por graça. E graça, exatamente isso, é favor não merecido. Mas se alguém aqui nesta noite que talvez esteja em dúvida sobre a sua justificação, a palavra de Deus em 1 João capítulo 1 versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então este Deus que nós cremos, ainda que eu e você sejamos pecadores, Ele tem poder através do sangue dEle para nos justificar diante dEle. Então eu e você somos justos. E a partir daqui, amados, não tenhamos mais esta dúvida, não tenhamos mais esta incerteza, porque Deus, Ele é na tua vida. E se Deus é na tua vida, as promessas, elas são para a tua vida. Neste mesmo capítulo aqui, no capítulo
34 que nós estamos lendo, olha o versículo 8: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Quantos se refugiam no Senhor? Aleluia. Um pouquinho antes, Salmos 33, versículo 20: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Não sei quanto tempo você tem de convertido, quanto tempo você está nos caminhos do Senhor. Se você está vivendo a melhor fase da tua vida, glória a Deus. Mas eu preciso te dizer que o caminho do Senhor, o caminho com Jesus, ele é um caminho difícil, ele é um caminho estreito, ele é um caminho que você precisa dizer não para você mesmo, ele é um caminho que você terá adversidades, você terá ventos contrários, você terá, e não se assuste com isso, todo o inferno trabalhando contra a tua vida. Mas graças a Deus que nós temos o Senhor Jesus, que acalma a tempestade. Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas, esse mas aqui, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, amados, o que Deus espera de nós é uma maturidade e ao mesmo tempo uma dependência de que eu e você sejamos como os nossos filhos quando são pequenos. Os nossos filhos, quando são pequenos, eles não se preocupam se amanhã eles vão ter o café da manhã, se amanhã eles vão ter o que comer no almoço, se amanhã eles vão ter o que vestir. Eles não se preocupam com isso, eles não têm esse tipo de preocupação. Por quê? Porque eles confiam no pai, eles confiam na mãe, que vão suprir eles em todas as necessidades. E por que que muitas vezes eu e você, quando crescemos, nós queremos atingir este nível de independência e achar que num braço forte nosso, nós podemos conquistar e fazer as coisas? Não é assim. Jesus, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Você entende o peso dessas palavras, o peso dessa frase? Sem mim nada podeis fazer. E por que que muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito? Talvez dê certo alguma coisa ali, outra lá, mas o Senhor, ele quer totalmente a nossa dependência dele, como uma criança, como um recém-nascido, totalmente dependente da sua mãe. O Senhor, ele espera isso de mim e você. O caminho, ele não é fácil, mas o caminho, quando surgem as dificuldades, quando surgem as adversidades, isto é uma prova, isto é um momento, isso é algo momentâneo, isso é algo que o Senhor, ele permite que eu e você passemos, para que eu e você possamos mais um passo no degrau até Ele, mais um passo em maturidade até Ele, mais maturidade espiritual. Vá comigo em Provérbios 24. Provérbios 24, versículo 10. Olha que interessante. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Então aqui, Salomão, ele entendeu que a adversidade não é porque Deus está contra você, não é porque Deus não gosta de você. A adversidade, ela é um momento para que eu e você possamos crescer no Senhor. É colocado à prova mesmo. Não é fácil, mas nós somos colocados à prova, e há expectativa no céu para que eu e você não vacilemos no dia da dificuldade. Não nos entreguemos, não joguemos a toalha, mas que nós possamos dizer como Jó. Você sabe da história de Jó?
Jó foi acometido de uma enfermidade terrível, Jó foi acometido de muitas coisas, ele perdeu sua família, ele perdeu seus filhos, ele perdeu tudo que ele tinha, e a Bíblia diz que ele era um homem próspero. Ele chega a ouvir da sua mulher, da sua esposa dizer: Jó, olha o estado que tu está, amaldiçoes teu Deus e morre. Mas Jó diz: como falas uma louca mulher? Ele diz no capítulo 19, versículo 25: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu tenho certeza que por mais forte seja o vendaval na tua vida nesta noite, você não passou ainda pela dificuldade de Jó, e eu oro a Deus para que nenhum de nós venhamos a passar, porque eu posso dizer, talvez eu não iria resistir. Mas quando vem a adversidade, meu irmão, quando vem o vento contrário, quando você está entrando no deserto, e o Senhor ele sinaliza quando você vai entrar no deserto. O Senhor ele começa a te mostrar: não tenha medo de entrar no deserto, não tenha medo de enfrentar a adversidade, porque a Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas para que você veja a glória de Deus, você precisa permanecer firme, inabalável. E como você faz isso? Alicerçando a sua fé em Jesus Cristo, alicerçando a sua fé na palavra de Deus. O caminho, ele é estreito, o caminho, ele é muitas vezes apertadinho, difícil, mas tudo que o Senhor quer é que você entenda, que eu entenda, que nós não estamos lutando sozinhos, que nós não estamos à mercê dos acontecimentos, que nós não estamos à mercê do que está acontecendo na economia, que nós não estamos à mercê do que está acontecendo no Senado brasileiro. Não, nós estamos à mercê daquele que definiu um destino para eu, um destino para você. E ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. Como eu e você podemos aprender do Senhor? Sabe, o pastor, ele costuma dizer: quando a luta está difícil, eu aumento a minha frequência nos cultos. E isso é muito interessante, meus amados, porque tudo o que o diabo quer fazer comigo, tudo o que o diabo quer fazer com você, com os teus filhos, com o teu casamento, é te jogar de lado, é fazer com que você perca o interesse pelas coisas do Senhor, é fazer com que você esgote as suas forças, esgote a sua energia, e você fique atirado. É muito cômodo ficar atirado no sofá, assistindo televisão, é muito cômodo chegar na hora do culto, e você: eu não quero ir no culto hoje. Não, meu irmão, se levanta e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje todo mundo aqui em casa vai no culto. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente fica desanimado, eu sei que às vezes a gente fica pensando: mas quando que vai acontecer? Quando vai mudar a minha sorte, Senhor? Mas eu tenho boa notícia para ti: continua firme, continua firme. Como disse o profeta: ouço o barulho de chuva, ouço o barulho de chuva. Meu amado, eu não sei o que você está enfrentando, mas você precisa confiar e permanecer firme, porque Ele é fiel, aquele que prometeu é fiel. É passageiro, meu amado, é momentâneo. Só que o diabo vem com uma opressão forte, fazendo com que nós parecemos que não enxergamos mais nada. Nós não conseguimos ver: Senhor, eu não consigo ver como eu vou sair dessa situação, eu não consigo ver como eu vou sair dessa caverna, Senhor. Mas o apóstolo Paulo diz: eu não vivo por vista, mas eu vivo por fé, e a fé no Filho de Deus. Marcos capítulo 4. O Senhor tem me falado a respeito desta palavra, e como é gostoso quando a gente aprende nos detalhes a palavra. O Espírito Santo, o que eu vou falar aqui, não é a mesma coisa que o Senhor vai revelar para ti, mas os detalhes, eles enriquecem, eles nos dão um conforto, um cuidado, Deus mostrando o carinho dele.
E aqui o título de Marcos capítulo 4, versículo 35, versículo 37. O título desta passagem aqui é justamente esse: Jesus acalma a tempestade. Mas olha o versículo 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Qual é o vendaval que tem se levantado contra a tua vida, meu irmão? Qual é o vento forte que tem se levantado contra você? Qual é o gigante que tem se oposto entre você e a sua bênção? Qual é a muralha de Jericó que ainda ousa estar no teu caminho, meu amado, minha amada? Eu não sei. Mas tudo o que eu sei é que se Jesus está contigo, se Jesus te deu uma promessa, Ele vai cumprir. Não importa o que as pessoas dizem. E sabe, muitas vezes o diabo vai usar pessoas próximas a você, pessoas que você ama, e vai usar a boca delas para dizer: não é para ti, não é o teu tempo. Mas quantos têm promessa aqui? Todos têm promessa aqui. Se você tem promessa, meu amado, vai se cumprir. O que me chama a atenção nesta passagem aqui é que no versículo 35, olha o que diz no Evangelho de Marcos: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. E me intrigou esse assim como ele estava. Como assim? Como é que Jesus estava? E eu fiquei, eu acho que mais de um dia refletindo nesta palavra. Como é que Jesus estava? Será que Jesus estava triste? Será que Jesus estava abatido? Não, se nós voltarmos um pouco antes, Jesus tinha passado o dia inteiro ensinando a palavra. Sabe quando você fala demais? As irmãs aí se identificam comigo? A gente às vezes fala tanto que a gente fica cansado, mas você imagina você falando o dia inteiro, ensinando. E ainda há relatos que Jesus estava ensinando em cima, dentro de um barco. Você imagina o cansaço físico do Senhor, o cansaço mental do Senhor, o esgotamento dele. E aqui está a diferença daquele que serve e não serve a Deus, meu amado. Sabe quando você tem aquele dia de trabalho pesado? Aquele dia de trabalho assim que você tudo que quer é chegar em casa, tomar um banho, jantar ou não jantar e dormir. Mas Jesus não. Jesus aqui, naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Não é tempo de descansar. Não é tempo de descansar. Eu ainda tenho uma missão para esse dia, ainda que seja final, ainda nesse dia tem que acontecer. E muitas vezes a bênção está tão perto, que o Senhor quer ver até quando Ele vai resistir, até quando ela vai persistir. E eu e você optamos, ao invés de continuar trabalhando, o que é esse trabalho? Esse trabalho é você orar, esse trabalho é você jejuar, esse trabalho é você se consagrar, esse trabalho é você, como disse o pastor, você se indignar com você mesmo, com essa situação e diga: basta. É assim que nós trabalhamos no Espírito, é assim que nós trabalhamos no reino de Deus. E muitas vezes nós optamos pelo conforto. Vamos para o outro lado. Será que aqui Pedro não ficou se coçando assim para dizer: Senhor, o Senhor está vendo aí, o Senhor está cansado, está todo mundo cansado aqui, a multidão aglomerada na nossa volta aqui, e o Senhor quer que a gente entre no barco ainda? Nenhum deles murmurou aqui, meus amados. E tudo o que o diabo quer é que eu e você venhamos a murmurar. Tudo o que o diabo quer é fazer com que eu e você perdemos a bênção por causa da murmuração.
Se você ler a história do povo de Israel no deserto, você vai entender exatamente isso. O que nós não devemos fazer. Deus foi misericordioso, Deus foi amoroso, Deus tirou um povo que estava 400 anos escravo, Deus tirou o povo e disse: eu vou levar vocês para uma terra prometida. E o povo, pelo amor de Deus, o povo reclamando para Moisés, dizendo que estava com saudade das cebolas do Egito. Gente, isso é um espírito, isso é uma mente escravizada pela miséria. Não, o Senhor te chamou para caminhar com Ele, o Senhor te chamou, como disse o pastor, para ir para a terra prometida. Então você tem que abandonar o velho e seguir para o novo. Tudo o que o diabo quer, guarde isso, é que eu e você venhamos a murmurar diante das situações. Mas guarde a tua boca, guarde o teu coração, permaneça firme, porque Ele é fiel. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. A obediência dos discípulos, a não murmuração dos discípulos, vai fazer aqui, na sequência do texto, eles contemplarem um milagre extraordinário, uma autoridade jamais vista de um homem sobre os poderes da natureza, de forma que eles ficam admirados, amedrontados, apavorados, e dizem: quem é esse? Meu amado, está difícil, está com a conta no vermelho, não sabe quanto tempo vai durar o teu deserto, mas obedeça ao Senhor, continue congregando, continue buscando, continue firme. Se na tua casa houver algum rumor de reclamação, de murmuração dos teus filhos, do teu cônjuge, você diga a ele na autoridade do nome de Jesus: eu tenho promessa, nós temos promessa nessa casa, e ninguém aqui vai murmurar, e ninguém aqui vai blasfemar contra o Senhor, vai continuar crendo, porque Ele está cuidando aqui. Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida de nós com amor, Ele cuida de nós com uma paixão, Ele cuida de nós com algo assim que nós nem podemos descrever. O amor de Deus, o cuidado, o carinho do Pai, Ele cuida de nós, mesmo que eu e você não percebamos. Mas não é pelo fato de que eu e você não percebamos, que Ele não está trabalhando. Ele continua trabalhando. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Então, quando os discípulos decidiram obedecer a ordem do mestre, vamos para o outro lado, eles entraram no barco, se levantou um vendaval. Aqui que há muita gente que desiste quando se levanta o vendaval, porque eles aprenderam que o evangelho é um evangelho açucarado, é adocicado. Não, o evangelho não é para qualquer um mesmo, o evangelho é para aquele que aceita e crê. Sabe, tem uma passagem que Jesus diz: vem, me segue, e aquela pessoa diz: deixa eu ir sepultar o meu pai, despedir da minha casa, e Jesus diz: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Há uma urgência em seguir o Senhor, há uma urgência em cumprimento da ordem do mestre. E se Jesus está te chamando nesta noite, não endureça o teu coração. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, diz a palavra. O Senhor está falando contigo, o Senhor, Ele está avivando esta fé aí que talvez está adormecida. Você mesmo, que nesses dias você ouve o Senhor te chamando para orar de madrugada, você hoje ouve o Senhor te chamando para orar de manhã cedo, para se consagrar, e você fica se fazendo, você fica procrastinando. Nesta noite o Senhor está dizendo: é contigo mesmo, filho, é contigo mesmo, filho, porque você precisa orar, e a Bíblia diz: orai sem cessar. Irmão, tu não sabe o que eu estou passando.
Tu não sabe como está difícil as coisas lá em casa. Ninguém quer vir para a igreja. Todo mundo contra mim, todo mundo acha que eu sou culpado do que nós estamos vivendo, a adversidade, o vento contrário. Meu amado, diante do Senhor, eu te digo, te levanta nesta noite, te levanta, porque eu quero ver quem é aqui o corajoso, quem é aqui a corajosa, quem é aqui a pessoa que vai ter, como os discípulos tiveram, eles fizeram isso por medo, mas quem aqui vai despertar o leão da tribo de Judá? Quem aqui vai clamar até que o céu desça, até que o Senhor responda em seu favor? Quem aqui tem essa fé? Quem aqui quer ter esta fé genuína? Esta fé que ora, esta fé que vence o mundo? E a fé, meus amados, é um presente dos céus. Porque a fé não é minha, a fé não é sua, ela é uma dádiva de Deus, ela é um presente de Deus, ela é um agente de Deus, para que nós, naturais, sejamos conectados com o sobrenatural. A fé que vence o mundo, a fé que ativa o milagre. Eu vou contar um testemunho. Foi nesse ano ainda, eu estava passando por uma dificuldade financeira, e eu chegava em casa, e eu almoçava, e eu ia no quarto clamar ao Senhor, e eu disse: Senhor, responde. Eu levava a palavra, e uma coisa que eu ensino nesta noite, porque isto é tremendo: você ore as promessas, fale as promessas. Quando você estiver no seu secreto com o Senhor, você fale as promessas. Senhor, na tua palavra está escrito, Senhor, na tua palavra diz. Você fale as promessas, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra, meus amados. E eu vou te dizer, foi uma experiência que eu fiquei estarrecido, porque eu estava orando justamente para que entrasse um recurso, e eu estava orando, e despretensiosamente eu abri a minha conta, e tinha entrado um recurso que eu nem lembrava, meus amados, um recurso que podia levar mais de ano para entrar, e entrou na conta como se fosse instantâneo. Foi tremendo, sabe? O que eu quero falar para você, isso não é a situação em si, mas é que quando você ora, Deus responde. Quando você se põe a clamar, quando você se põe a se humilhar diante de Deus, a depender dEle em todas as coisas, o Senhor, Ele respalda, o Senhor, Ele responde. Para que haja resposta, precisa haver oração. Simples assim. Para que haja resposta, eu e você precisamos orar, eu e você precisamos clamar. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Este clamor que vem do fundo da tua alma, do fundo do teu ser, este clamor de uma mãe que clama pelo seu filho que ainda está perdido no mundo, este clamor de um pai que clama por uma porta de emprego, este clamor de uma mãe que pede oração e proteção pelos seus filhos, pelo seu marido, este clamor deste homem que quer ser um melhor esposo, que quer ser bem sucedido para que a sua família tenha êxito, para que coma o melhor desta terra. Este clamor, nós estamos falando aí já de um nível mais elevado de oração, um clamor. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. A situação, o outro evangelista vai dizer que o barco se enchia d'água. Pensa comigo, o barco se enchia d'água. Os discípulos, a maioria deles eram experientes na pesca, experientes no lago, experientes na navegação. Eu creio que não foi qualquer vento aqui. Eu creio que foi um vento violento.
Mas, como é que estava o nosso Senhor? Estava dormindo, estava tranquilo. Sabe por quê, meu amado? Porque Jesus sabia exatamente da sua missão. Jesus sabia que ele não ia morrer afogado. Jesus sabia que o fim dele não ia ser aquele ali. Então, se Deus já falou contigo, se Deus já te fez promessa, por que que você fica como se você não tivesse promessa? Por que que eu e você ficamos às vezes apavorados e dizer, agora é meu fim, agora eu não sei o que fazer, agora eu estou perdido? Meu irmão, minha irmã, se acalme, porque aquele que tem autoridade para acalmar a tempestade, Ele está no barco, e se Ele está no barco, Ele não vai naufragar. Não vai naufragar. E tudo o que o diabo quer é que nós venhamos a perder a nossa fé, que a nossa fé fique enferrujada, sabe? Que nós venhamos a perder o gosto, o desejo, a fome, a sede pela presença, pelas coisas celestiais. E Ele manda este vento contrário, Ele manda, o Senhor também permite para que isso aconteça, mas para que eu e você vejamos o sobrenatural de Deus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Para e pensa, meu amado. Aquilo que pode te amedrontar, que pode me amedrontar, não amedronta o teu Deus. Aquilo que pode fazer com que eu e você, às vezes temos um lapso de que parece que Deus não está comigo, não está acontecendo nada. Tudo que o Senhor quer diz, filho e filha, acalma o teu coração, porque eu estou no barco, eu sou contigo. Ele é fiel. E eu quero te lembrar de algumas das promessas do Senhor na sua palavra, para que você nesta noite tenha esta fé incendiada. Sabe, esses dias eu estava comentando com a minha esposa. Quantos lembram da passagem de Jeremias, que o Senhor pede para que ele vá à casa do oleiro? Todos conhecem? O Senhor pede para que Jeremias vá à casa do oleiro e observe como o oleiro trabalhava com as mãos sobre a massa uniforme, o barro. E sabe o que faz a diferença ali, meus amados? Jeremias observava aquela cena, o oleiro com suas mãos dando forma àquela massa uniforme, sem vida, sem forma, o oleiro dando forma, a forma que ele quer. E por vezes aquela massa, aquele vaso quebrava, então o oleiro trabalhava de novo. Sabe o que faz a diferença de que eu e você, a diferença do barro e do vaso? Dá uma pensada aí. Qual é a diferença entre o vaso e o barro? O Senhor ministrou no meu coração a diferença entre o vaso e o barro. Na realidade, é a diferença daquele que está nas mãos do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Você pode ser barro e você pode simplesmente estar no chão, mas você pode também ser barro, algo parece que insignificante, mas se você está nas mãos do Senhor, você pode ser um vaso. Aleluia! A diferença praticamente é nula, porém há um agente aqui que faz toda a diferença: as mãos do oleiro. Sabe, amados, e se nós meditarmos nisso é tremendo, porque estar nas mãos do oleiro, o barro não pode dizer, me faz assim, eu quero ter esta cor, eu não queria que tu me fizesse desse jeito. Não, é Ele que dá a forma, é Ele que trabalha na massa, e se for preciso, o Senhor quebra este vaso e faz de novo. Mas se alegre, porque depois de um vaso pronto, como um vaso pode voltar à primeira forma da matéria? Ele precisa de água. Ele precisa do quê? De água, e água é justamente um agente.
é justamente um agente fazendo referência ao Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando na tua vida. O Espírito Santo, se for necessário, o oleiro quebra mesmo o vaso, derrama da sua porção do Espírito e faz com que este barro uniforme, sem forma, tenha vida e seja um vaso para a sua honra na sua casa, em nome de Jesus. Não precisa acompanhar comigo, nós vamos ler rapidamente. Livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. Quantos confiam nele? Salmos 30, versículo 5, a parte B. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isaías 40, 29, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Quem está sem forças nessa noite? Irmão, eu estou esgotado, eu estou acabado, eu estou em caquinhos desta noite. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Tudo que eu e você às vezes precisamos é: deixa essa máscara de super crente cair, se humilha na presença do teu Deus e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso do Teu toque nesta noite. Senhor, Tu sabe de tudo o que eu preciso. Antes que a palavra me chegue aos lábios, Senhor, Tu já conheces. Mas nesta noite eu me humilho diante de Ti, e eu digo a Ti: Senhor, me fortalece porque eu estou cansado, me dá vigor, Senhor, porque eu estou sem forças, Deus. Promessas do Senhor Jesus para ti, livro de João, capítulo 14, versículo 14: o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Quantos creem nisso? Segundo a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Não temas, filho, não temas, filha, porque Ele é contigo. Eu não sei o que você está passando nesta noite, mas eu vim aqui como agente de Deus para te lembrar: Ele providencia o escape. Ele não somente providencia o escape, mas levará a tua vida a bom termo. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Ah, meu irmão, como eu queria que os meus filhos estivessem comigo. Como eu queria que o meu marido estivesse aqui comigo. Aqui está minha sogra que orou pelo meu sogro, 18 anos. E aqui está esse homem servindo a Deus. Meus amados, o Senhor é fiel. O Senhor, Ele é justo. O Senhor, Ele quer que eu e você atinjamos este outro degrau na fé, sabe? Este outro degrau. Mas como disse o pastor, muitas vezes parece que há correntes, muitas vezes parece que há situações, grilhões, cadeias te puxando para baixo, não deixando você prosperar. Essa situação que não deixa você dormir, te levanta na autoridade como se levantou o Senhor Jesus naquele barco e diz: vento, aquieta-te, mar, emudece-te. Quantos aqui nesta noite estão passando por um momento difícil, que é só o Senhor? Eu quero pedir para que a igreja feche os olhos agora, por gentileza. Ministério de louvor pode subir, por favor. Todos com os olhos fechados neste momento. Porque o Deus de maravilhas está aqui. Quantos estão passando por uma situação que poderiam dizer: só o Senhor pode me ajudar, meu irmão, nada mais pode me ajudar. Ah, se não for o Senhor, eu não sei.
Quantos estão numa situação em que não tem mais esperança, em que talvez o maligno, pela sua fúria, pela força deste vento contrário, se foi embora a esperança da tua vida, se foi embora, você não consegue mais chorar na presença do teu Pai, você não tem forças mais para buscar a presença do teu Deus. Eu falo com você nesta noite, que tem passado esses pensamentos por sua cabeça: é o teu fim. O que você está fazendo na igreja, você está perdendo tempo. Você tomou esta posição, mas olha só, todo mundo está zombando de ti. Todo mundo está dizendo, como a mulher de Jó: amaldiçoes teu Deus e morre. É muito sério este momento, porque se você está vivendo a plenitude do Senhor, glória a Deus, mas eu quero despertar a tua fé também. Então nesta noite, para que você interceda por esta pessoa, porque você não sabe o que ela está passando, você não sabe, nós não sabemos, mas sabemos que Deus, Ele está aqui, e Ele quer levantar aquele que está caído, Ele quer levantar aquele que está humilhado, Ele quer levantar aquele que está pensando em desistir. Ele quer nesta noite renovar as tuas forças, tirar este manto de tristeza e te dar vestes de alegria nesta noite. Ele está aqui. O Espírito Santo, Ele é o nosso Consolador. O Espírito Santo desta noite, Ele está dizendo: você não está lutando sozinho, você não está caminhando sozinha, você está caminhando e eu estou ao teu lado, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Não temas e não te espantes, o Senhor, Ele está aqui, e Ele quer avivar a tua fé, Ele quer te despertar nesta noite, Ele quer que você chegue ao outro lado. Mas irmãos, meus negócios estão fracassando, eu estou no vermelho há tempo. Irmão, você não sabe a dificuldade que está lá em casa. Nós estamos vivendo de favor, antes do favor dos homens, ao favor de Deus na tua vida. Vamos louvar ao Senhor. Permaneça com os teus olhos fechados, e eu te convido, fale com Deus essa noite. O inimigo tenta laços, embaraços, Aleluia. pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Tá comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta a alma, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá estéreo faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar no mal. Ele fala contigo. Eu sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Ele providencia um escape. Faz romper, Senhor. Profetiza. Haverá, Senhor, eu creio. Haverá, Senhor. Aleluia. Aquele que acalma o vento, Jesus, aquele que aquieta o mar, Jesus, que tira a força, Jesus, que faz o meu jejuar. oh,
quarto homem na fornalha é contigo. Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Ele já está preparando. Ele fará romper sobre ti, filho. Creia. Não te disse: se crerdes verás a glória de Deus. Deus já tem, Deus já tem Um caminho aberto pelas águas. Ele providencia o escape. Muitas fontes neste deserto sobre a tua vida. Ouça a voz do Espírito. Se você sente que o Senhor está falando contigo, está te chamando para te dar novas forças, para operar o milagre na tua vida, para fazer como diz o salmista, ele levanta o pobre do lixo e o faz assentar com os príncipes do seu povo. Se você sente Deus te chamando nesta noite, se você precisa de oração, precisa de imposição de mãos, se você se sente sozinho, sem vigor, sem força, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Vamos nos colocar em pé, porque os irmãos, os pastores, nós vamos estar orando e clamando pelo favor dos céus para a tua vida. Se você sente Deus falando com você, se você precisa de oração, vem aqui na frente. Vamos adorar ao Senhor mais, vem. Aleluia. Fala, Senhor. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo. Aleluia. Com o dedo no chão, ouvindo Ele os está aqui. fariseus ali. Ele está aqui, filha. Que além de Moisés me O Pai que te ama, Ele está aqui. Mas nenhuma pedra Ele enxuga as tuas lágrimas essa noite. apedrejar. Ele enxuga as tuas lágrimas nessa noite, filho. Eu só tinha os meus pecados pra Oh, Senhor, eu não tenho nada a oferecer a mas ti. mesmo assim me amou. Eu não tenho nada a Mas oferecer a ti, mesmo Senhor. assim me amou. Nós clamamos a ti. Uma frase, atire a pedra quem nunca pecou. Ele te perdoa. Ele me perdoou. Ele te ama. Ele me perdoou. Ele é socorro bem presente em tempos de angústia. Sua irresistível graça me Quem alcançou. é Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Ele não te condena nesta noite. No lugar da morte me perdoou. Ele está aqui. O cordeiro que por mim se entregou. Nada te afasta do amor de Deus. Nada te afasta do amor do Pai. Eu não te troco. Diga isso. Por nada. Eu não te troco, Senhor, Não por mais nada. faço pra mais nada. Tu és o meu maior tesouro. Tu és o meu refúgio. Hoje é tua morada. Aleluia. A minha alma buscava e nada me completava. Receba do Senhor. A tua presença é o que faltava em Receba mim. do Senhor. Minha vida foi Ele está aqui. Eu não te troco por nada, amado. Não Amado mais da faço minha pra alma. mais nada.
Hoje é tua Fortalece. morada. O Senhor muda esta sorte, Senhor. Muda essa sorte, Senhor. Escreve uma nova história, Senhor. Escreve uma nova história, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quem é esse? Declare. Que era sem pecado e não me condenou. Ele não te condena. No lugar da morte, vida me ofertou. Sopra, Espírito Santo. O cordeiro que por mim se meus entregou e os meus pecados levou. E quem é esse? Ele é aquele que acalma a tempestade. Que era sem pecado e não me condenou. Sopra, Senhor. No lugar da Sopra, morte, Espírito Santo. vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou. E os meus pecados Pastora, faça uma oração de guerra nesta noite, pastora. Estamos entrando em batalha. Estamos entrando em guerra contra o maligno, contra todo o inferno, em favor dos filhos de Deus. Aleluia. Declaramos nessa noite uma noite de rompimento sobre a tua Amém. vida. Em Nós nome de declaramos Jesus. que aonde está Em a nome atadura de de Satanás sobre a tua mente, sobre o teu Sopra, coração, Espírito Santo. sobre os teus sentimentos. Eu não sei qual foi a mentira que Satanás te contou, mas nessa noite eu declaro sobre a tua vida: Jesus, 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 Em nome de Jesus, Jesus, Vai. sendo estabelecido em ti novamente. Vai. Ah, que o Espírito Santo de Deus venha trazer visão aos teus olhos que andavam cegos, atribulados, atordoados. Se a tua visão estava Vai. totalmente embaçada, nessa noite o Espírito Santo de Deus te traz luz novamente, te traz a visão perfeita, te traz a visão distorcida que o mundo, que o mal, que as trevas tinha lançado sobre ti. Nessa noite nós tomamos autoridade e dizemos a ti, Satanás, que tu venha retroceder na vida de cada homem, de cada mulher que está aqui, clamando por socorro, clamando por uma misericórdia, clamando, Senhor, pela tua provisão. Nós oramos nessa noite e ordenamos que o diabo perca força na tua vida. Espírito Santo de Deus, venha trazer clareza para as mentes, venha trazer clareza para os corações. Dá a ele, Senhor Jesus, ainda mais discernimento da tua palavra, discernimento dos teus princípios, assim como o Michael declarou, que muitas vezes nós precisamos orar e declarar as promessas sobre as nossas vidas. Se o vento é contrário na tua vida, meu irmão, minha irmã, eu quero declarar que Ele é que sabe que pensamentos tem a teu respeito, e são pensamentos de paz e não de guerra, são pensamentos de vida e não de morte, são pensamentos de prosperidade e não de pobreza, e não de miséria e não de mal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que caia por terra toda mentira, que caia por terra todo esse vento contrário, que caia por terra tudo aquilo que o diabo se levantou para te distrair, que caia por terra toda a distração. Oh, meu irmão, minha irmã, começa a pedir nessa noite: Senhor, que toda distração da minha mente vá embora, que toda distração da minha mente vá embora, em nome de Jesus. Eu oro nessa noite e eu declaro sobre ti a paz de Cristo que excede todo entendimento, a paz de Cristo que acalma o teu coração, a paz de Cristo que faz com que tu possa deitar na tua cabeça, na tua cama, e venha logo pegar no sono, porque o Senhor está contigo, porque o Senhor está contigo. Nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, nós te amamos, Jesus. Obrigada, Senhor, porque tu estás conosco, mesmo quando nós enfrentamos lutas, mesmo quando nós enfrentamos batalhas, nós temos a ti como nosso Salvador, como nosso Mestre. Nós temos a ti como socorro presente, e eu te peço nessa noite que tu venha como socorro presente sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, que tu venha, Espírito Santo, com alegria,
Se te falta nessa noite, sobre ti que está desanimado, sobre ti que está atribulado e perturbado com as más notícias, que o Espírito Santo de Deus te revista de paz nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus venha te trazer convencimento do alto. Se tu estás com lutas na tua mente, tu está colocando Deus à prova. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? Nessa noite toda essa mentira cai por terra na tua vida. Essa mentira de Satanás. O Senhor te diz: eu sou. Ai, porque Ele faz todas as coisas. Sai do teu lugar e vem pra frente, minha irmã, meu irmão. Tá caindo algo aqui especial agora no final do culto. Vem receber, vem levantar tuas mãos aqui. Vem. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? A tua presença. Domingo Santa Ceia. É o que me basta. Domingo Santa Ceia. Aqui no avivamento é o tempo do Espírito Santo. Te espero. Amor, Senhor.